Amém, queridos? Quantos querem ouvir Deus falar? Diga, eu quero, pastor. Eita, não, está fraco. Parece que só falou esse lado aqui, sei lá, ou eu estou ruim dos ouvidos. Amém? Quantos querem ouvir Deus falar? Diga, eu quero, pastor. Essa turma aqui melhorou também. Amém? Eu também quero. Eu sempre digo que eu sou o mais carente de ouvir Deus falar. Sentados mesmo, por favor. Senhor meu Deus, eu quero te louvar por essa hora. Pai, aqui está o teu servo, o irmão Carlos Eduardo, que vai nos trazer a tua palavra. Ele hoje, Pai, é o canal de bênção para a minha vida e para a vida da igreja aqui, do teu povo. Senhor, que nós possamos realmente, Deus, ouvir, entender, absorver e melhor, colocar em prática. Usa o teu servo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Está meio escuro aí no meio, não estou conseguindo ver algumas pessoas. Dá para acender aí, pastor Marcelo? Por favor. Pelo menos essa da frente. Eu já uso o óculos, ainda se estiver escuro. Glória a Deus, agora melhorou. Isso, agora melhorou. Agora, como eu estou vendo vocês, graça e paz a todos. Amém. Quem esteve no encontro com Deus esse final de semana? Levanta a mão, deixa eu te ver. Bastante gente, glória a Deus. Quem vai batizar domingo? Quem vai batizar? Tem alguém aqui que vai batizar? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto para a gente ver. Oh, glória! Está aqui? Está tudo aqui? Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje o Senhor nos direcionou uma palavra. E é uma palavra onde, por muitas vezes, eu me deparei com ela. E hoje foi um dia bem difícil, porque eu comecei a ler a palavra e aí algumas coisas não estavam encaixando. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso da sua revelação. Porque, pela graça do Senhor, estamos há 19 anos na presença de Deus, já ministramos a palavra há muitos anos também, mas o temor e o tremor é o mesmo. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida, direção para a nossa vida. Então, eu me pego, às vezes, na correria, que hoje nós cuidamos de toda a logística da igreja, junto com o pastor Sérgio, junto com meus amigos, meus irmãos obreiros. E nessa logística, às vezes, preocupado em servir os irmãos, em a igreja estar sempre ajustada, nós corremos. E se nós não nos atentarmos, nós acabamos não ouvindo a palavra de Deus, não ouvindo a voz de Deus, não sendo direcionado por Deus por aquilo que necessita. Porque o ativismo faz isso com a gente. E mesmo dentro da igreja existe o ativismo. Mesmo a gente trabalhando na igreja, existe o ativismo. E esse ativismo, ele vai nos pegar muitas vezes por causa do trabalho, das coisas de casa, até que Jesus um dia, quando esteve na casa de Marta e Maria, foi ali e chamou a atenção dela e disse, olha, cuide da melhor parte. E falou, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. E o Senhor nos trouxe uma palavra com um tema, para onde iremos? Para onde iremos? Olha para o teu irmão do lado e diz para ele assim, para onde iremos? Olha para ele e diz assim, como uma dúvida, e diz assim, para onde iremos?
E eu acho interessante que no livro de João 6,68, que vai ser uma das leituras base para a gente, diz assim, livro de João, no capítulo 6, no verso 68, diz: Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Interessante quando nós começamos a falar sobre o caminho. Porque o caminho é algo a qual muitas vezes vai nos dando uma incerteza para onde ir. E hoje eu quero fazer o contrário. Queria chamar aqui o Felipe, queria chamar o louvor. Hoje eu quero fazer algo contrário, algo contrário. Quero fazer algo diferente, para que possamos entender o sentido e o caminho dessa palavra, e da onde você está mesmo. Você medite e no teu coração você entenda o princípio do que a palavra direciona, do que a palavra diz. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Porque no meio desse ativismo, no meio dessa correria, o Senhor quer falar conosco. O Senhor, Ele tem a preocupação conosco. E nós vamos entender na palavra de hoje que Ele se preocupa sim conosco. Abaixe sua cabeça e é o seu tempo de meditar com Deus. Espírito Santo está neste lugar. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti.
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Você que depende do Senhor, você que é totalmente dependente da direção dEle, hoje o Senhor, Ele quer te colocar no caminho novamente e te dizer: olha, eu tenho o caminho certo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A palavra que o Senhor vai dar continuidade é sobre os discípulos no caminho de Emaús. No livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: aquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes do sacerdote e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E as nossas esperanças era que ele fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo em que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele.
iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. E depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Os discípulos no caminho de Emaús. Quando nós analisamos essa palavra e eu vejo esse diálogo entre Jesus e esses dois homens, eu tento entender o porquê que Jesus fez tanta questão de caminhar com aqueles homens. Porque aqueles homens, a palavra diz que eram uns dos discípulos, a qual também caminhava com Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus foi crucificado, e ali, depois de crucificado, quando veio a morrer, algo entristeceu o coração daqueles homens, e eles, talvez conversando e falando: olha, aqui já não tem mais nada para nós, porque a esperança a qual nós tínhamos, ela já foi. Aqui já não vai ter mais nada para nós, porque aquilo que nós esperávamos já foi. Então, puxa, vamos para outra cidade. Vamos até uma cidade chamada Emaús. Só que a Bíblia não relata que existia um propósito. A Bíblia só relata que eles estavam num caminho de Emaús. E nesse caminho de Emaús, eles talvez entristecidos ali, desapontados com algumas coisas, a palavra do Senhor diz que Jesus se aproxima e começa a caminhar com aqueles homens. E começa ali um diálogo entre os três. E Jesus fala: olha, o que aconteceu? O que tem levado vocês a ir para Emaús? E eles olharam e falaram: puxa, mas você também não está vindo de Jerusalém? Você não soube de tudo o que aconteceu? Você não soube, nunca ouviu falar do Messias? Nunca ouviu falar daquele homem que fazia milagres e que foi crucificado e que mataram ele? E a Bíblia diz que eles continuam andando e ali conversando e falando com Jesus, sem saber que era Jesus. Mas aqueles homens eram discípulos e não reconheceram a Cristo nessa caminhada. E eu consigo enxergar, dentro da minha limitação humana, de que aqueles homens estavam com tantas dificuldades, estavam tão desesperançosos com as coisas, eles estavam tão desapontados, a ponto de não reconhecer a Jesus. E quando eles chegam mais na frente, a Bíblia relata que eles olham e falam para aquele homem, que eles não sabiam que era Jesus, e disse: olha, já está chegando o anoitecer. Por que você não fica conosco, pousa aqui conosco, e depois você vai embora?
E quando eu vejo essa palavra, eu vejo que no nosso caminho, mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, pode acontecer situações, e pode vir situações, que vêm nos desapontar. Vai vir situações de encontro à tua vida, que vão te desanimar. Mas, aqueles homens, além de desanimados, eles saíram de Jerusalém e vão caminhando para uma outra cidade. E quando eu começo a fazer uma avaliação disso, é como o Senhor começou a acompanhá-los e dizendo assim: olha, para onde vocês estão indo? Não é para lá. Não é para Emaús que você tem que ir. Porque a minha promessa é em Jerusalém. Para onde vocês estão caminhando? Era como o Espírito do Senhor falando com eles e dizendo assim: olha, vocês estão no caminho errado. E ali eles só falavam das coisas que entristeciam o coração deles. Era como o Senhor está falando: olha, eu estou aqui do lado. Por que vocês estão indo nessa direção? E ali estavam os dois. E Jesus já tinha enviado um anjo para falar da sua ressurreição. Mas a preocupação de Jesus era tão grande com aqueles homens, que mesmo quando eles saíram de Jerusalém, Jesus fez questão de acompanhá-los e dizer para eles: olha, este não é o caminho. Não é aí que eu quero vocês, não é nessa direção. E quando Jesus tem essa preocupação, é como Jesus olhando para nós, no nosso desespero humano, de quando as lutas vêm, de quando as dificuldades vêm, de quando vêm as perseguições, as desilusões. E Jesus olhando para nós e dizendo assim: olha, eu ressuscitei, está lá os meus discípulos em Jerusalém, está tudo lá, mas eu vim atrás de você, porque você é importante para mim. Era como Jesus dizendo para aqueles homens: vocês são importantes para mim. Mas por que eu sou importante para Deus? Porque Deus fez uma promessa para mim e para a tua vida. Olha, Ele fez uma promessa, e essa promessa Ele irá cumprir. Era como Ele dizendo assim: olha lá nos livros, lembra, olha o que foi escrito em Moisés. E Jesus começou a explicar para eles das Escrituras. E era como Jesus falando para eles: abre os olhos espirituais, lembra das promessas, lembra daquilo que eu direcionei para você. Era como Jesus falando: esquece o problema. Esquece o problema está te tirando do caminho. O problema está te levando para um lugar aonde o Senhor não te quer. Não tem nada lá em Emaús para você. Era como Jesus falando para eles: olha, eu faço questão de te acompanhar, porque eu preciso novamente te lembrar de todas as promessas que eu tenho para a tua vida. Era como Jesus olhando, e Jesus tinha tanta coisa para fazer em Jerusalém. Só que quando eu olhei esse detalhe, eu falei assim: puxa, Jesus poderia mandar alguém e só dar um recado para eles: ó, volta que Jesus ressuscitou. Volta, ressuscitou. Tudo certo. Todo mundo viu. Mandasse até Tomé atrás deles e falar: não, pode ir porque eu vi. Mas não. Jesus fez questão de acompanhá-los pelo caminho. Você é importante para Deus. Mesmo na tua limitação,
mesmo na desilusão que muitas vezes as situações trazem ao seu coração. Você é tão importante para Deus, que Ele, mesmo diante de um propósito tão grande, a qual Ele tinha depois de ressuscitar, mesmo depois desse propósito, Ele deixa, volta e vai acompanhá-los. E o Senhor me traz essa palavra, porque Ele anda muito preocupado com você. Estar em Jerusalém, sabe o que significava? Estar no centro da vontade de Deus. Estar no lugar da promessa. Sair de Jerusalém significava sair da vontade e da promessa de Deus. Então Deus estava olhando e dizendo para eles: volta. Volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volta para a promessa. Eu estava meditando e lendo algumas passagens, as palavras, e eu lembrei, interessante, no livro de Ruth, a palavra de Deus nos diz que existia uma mulher chamada Ruth, e existiam as suas noras, e certa vez, quando aconteceu tantas coisas difíceis, tantas tragédias ali, no meio daquela família que perderam maridos, os filhos, havia algo interessante nessa mulher chamada Ruth. Que ela não era da descendência de Davi. E o interessante, que ela não sendo dessa descendência, ela não sendo da promessa, ela não sendo israelita, a sogra dela diz assim para ela: olha, eu não tenho mais nada para te oferecer, eu não tenho mais filho, eu não tenho... E a sogra dela, Noemi, diz assim para ela: olha, você pode voltar para a sua terra. E aquela mulher disse assim: não peça para que eu me aparte de você. E disse: o teu Deus é o meu Deus. Para onde você fores eu irei, aonde repousares eu repousarei. Era como ela tomando uma decisão e falando assim: eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Eu quero estar aonde Deus tem me direcionado. Mas como eu sei disso? Como eu sei qual é a vontade, aonde Deus me quer? Como eu consigo descobrir isso? Como diante de tantas dificuldades, de tanto problema? Exatamente. Os problemas, as dificuldades, as angústias, as perseguições, as desilusões, todas essas coisas estão aí para te tirar do centro da vontade de Deus. Porque quando o meu coração se inclina para toda essa dificuldade, eu esqueço da promessa. Quando o meu coração inclina para as lutas, para as perseguições, para os meus problemas pessoais, eu saio daquilo que Deus tem direcionado para mim. Porque por que aqueles homens saíram de Jerusalém? Porque eles ficaram desapontados.
Eles ficaram decepcionados. E nós vamos ver mais para frente o que houve dentre esses problemas. Olhe para o teu irmão e diz assim: não sai da vontade de Deus. Primeiro, estavam no caminho errado. Trocaram a fonte de água viva, que era a promessa de Deus, por algo que eles nem sabiam que encontrariam. Segundo, não conheceram Jesus, mesmo sendo discípulos. Porque a dificuldade nos cega. A dificuldade, o inimigo, ele nos oprime e tenta fazer com que nós perdemos a direção. Decepcionados, estavam firmados naquilo que Jesus não prometeu. Se você olhar a conversa deles com Jesus, eles disseram assim num trecho: olha, você não está sabendo sobre Jesus, aquele que iriam nos tirar das mãos de Roma, queria tirar a opressão. Jesus não tinha prometido nada disso. Sabe o que eu vejo nesse trecho? Que nós estamos mais preocupados com o que acontece em nossa volta do que com aquilo que Jesus tem para mim e para você. Nós estamos mais preocupados com as nossas conquistas pessoais do que com aquilo que Jesus tem para nós. Porque se alguma coisa não dá certo, você se frustra. Se você não é reconhecido, você se frustra. Se você não é atendido, você se frustra. Se por acaso alguém te distratou ou se alguém te contrariou, você se frustra. Mas Jesus não disse que não iria acontecer isso. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu vim para preparar e direcionar vocês para o céu. Jesus não quis nem se intrometer muito sobre as coisas da terra, porque uma questão humana é difícil de lidar. E muitas vezes estamos na igreja e por tantas situações que acontecem na nossa vida pessoal, Jesus deixa de ser importante. Desanimamos por tudo. Queremos parar por tudo. E quando a coisa não acontece como a gente esperava, ficar mais aqui não, aqui eu já vi que não vai dar certo, vamos caminhando. Vamos caminhando, vamos aí. Eu pego minha família, pego todo mundo e vou. Só que mesmo você, não estando na direção, Jesus, Ele nunca vai esquecer da promessa dEle. E Ele vai lá atrás de você e diz para você: olha, volta para Jerusalém, volta para a minha vontade, volta ao primeiro amor,
Volta para minhas promessas. Não esquece não. Lembra das escrituras. Lembra do que eu te prometi. Eu prometi sim. A tua família vai ser salva sim. Eu vou entrar na tua casa sim. Eu vou entrar na tua vida sim. Eu vou entrar na vida do teu esposo sim. Eu vou entrar na vida do teu filho, da tua filha sim. O Senhor está dizendo, eu não esqueci das promessas. Não desanima não, porque mesmo você saindo de Jerusalém, o Senhor está te dizendo, olha, esta noite eu vim te buscar de volta, porque eu tenho promessa em Jerusalém. Não é para ir para Emaús, não é para sair da vontade de Deus, é para estar naquilo que Deus tem direcionado para mim e para você. Olha para o teu irmão e diz assim, não saia da vontade de Deus. Não desanima. Chacoalha ele aí e fala, não desanima. Dá força para ele aí, em nome de Jesus, fala, não desanima. Deus não esqueceu das promessas. Deus fez questão de ir atrás daqueles dois homens e dizendo, vocês são importantes para mim, pega pelas mãos, leva de volta para Jerusalém, eu estou pegando você pela mão e te levando de volta para as minhas promessas e tornando novamente elas claras no teu coração, tornando novamente ela firme no teu coração e dizendo, você é importante para Deus. Tantos problemas, Senhor, tantas desilusões, Senhor, perdendo a força, desanimado, e o Senhor caminhando comigo, e eu reclamando, poxa Deus, não consegui pagar as contas, meu cartão de crédito, Senhor, a prestação do carro, Senhor, minha esposa, meu marido, meu filho, Senhor, eu estou saindo do caminho, e Jesus falando aqui, olha para mim, olha aqui, você está indo para o caminho errado, olha para mim, para um pouco, para de andar, para um pouco, porque nós precisamos ouvir que Deus se importa conosco. Olha que negócio maluco, como é que Jesus ressuscita, me sai os camaradas de lá, sai andando para outro lugar, e Jesus estava tão atento, eles eram tão importantes para Jesus. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que Deus está querendo dizer? Se eu te prometi, eu vou cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, aguarda, espera. Por quê? Quando aqueles homens desanimaram, Ele correu lá e falou, volta. Você está desanimado porque é a minha promessa. É a promessa que eu fiz para vocês. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Olha para o teu irmão e diz, ela vai se cumprir. Ele sorriu quando ele falou? Ele sorriu? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós precisamos se alegrar com as vitórias das pessoas. Sabia? Sabia? Que parece que nós não se alegra muito. A gente se alegra quando é da nossa casa. Meu filho se formou na faculdade. Nossa, meu sorriso vai. Agora quando é o irmão, irmão, parabéns, hein? Poxa, glória a Deus, Deus é fiel, né? Irmão, se alegre com a vitória do teu irmão, porque nós vamos morar junto no céu. Se alegra com a vitória dele. Olha para ele e diz assim, eu estou me alegrando com você. Eu estou alegre porque Deus está falando com você. Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Vamos aplaudir a Deus?
Porque Ele é um Deus de promessa. Ele é Deus de promessa. Deixa eu correr. E quando eu vejo esse grude de Jesus pelos discípulos e por mim, eu falo assim, cara, Jesus está doidão. Porque o que Ele quer comigo? Aonde eu vou, Jesus está lá. Ou está usando alguém, ou tem alguém falando. Ele não me deixa esquecer. Ele falou, o que esse Jesus quer comigo? Olha como Jesus é zeloso. Se você abre o Facebook, está lá, Deus te ama, Ele não esqueceu. Se você abre lá o Instagram, Jesus, hoje tem uma obra para fazer na tua vida. E aí você fica lembrando de Jesus. Aí você fala, não, Jesus, mas eu estou com aquele problema lá, eu estou com aquela questão lá, e eu preciso resolver. Mas é como Ele dizendo assim, olha, eu preciso estar conectado com você. Eu quero estar conectado com você em todo o tempo. É como o Senhor dizendo, olha, não esqueça das minhas promessas, porque eu não esqueci do que eu prometi para você. Ô multimídia, põe para mim o Salmo 139. Olha que interessante. Salmo 139, do 1 ao 10. Diz assim, ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes de tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar da Tua presença? Para onde posso fugir de Ti, Senhor? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá o Senhor está também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali a Tua mão me ajuda. Sabe o que eu quero dizer? Está tudo cercado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não importa para onde você vá, o Senhor vai te buscar aonde for, para cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. A palavra nem saiu da tua boca e Ele já sabe. Ele te formou, desde o ventre da tua mãe Ele já te conhecia. Então é como o Senhor está dizendo assim, porque tem fugido, porque tem tentado sair do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus tem direcionado para a tua vida, e o Senhor está dizendo, não adianta, porque aonde você for, o Senhor vai te buscar com mão forte. Volta para Emaús. Volta para a vontade de Deus. Volta para a promessa. Volta para a promessa. Volta para a promessa. Por que esse desespero com a tua casa? Por que esse desespero com os teus filhos? Com a tua esposa, com o teu marido? Quando nós estávamos lá em Jerusalém, antes de nós ir no caminho reclamando, nós dissemos que tudo era dele.
Você não disse? Senhor, é teu, é tudo teu. O meu comércio é teu, minha família é tua, meus filhos são teus, é tudo teu. Você é dele? Deixa ele cuidar. O seu papel, sabe qual é? Estar no centro da vontade de Deus. Estar em Jerusalém. Jerusalém é vontade de Deus. Jerusalém é o lugar da promessa. É o lugar da promessa. Final de semana prolongado. Nós teremos pela frente. E nesse final de semana prolongado, você vai ter a convicção de que Jesus, mesmo após ter ressuscitado, mesmo com tantas situações para resolver, Ele está vindo no caminho de Emaús, que é o caminho que você escolheu, porque o seu coração está tão angustiado, que você falou, eu vou andando por aqui, você foi andando, daqui a pouco você já não sabia mais por onde eu vou, que caminho que eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, para onde eu vou? E o Senhor está dizendo, eu estou trazendo você de volta, eu estou te colocando no caminho certo, eu estou te colocando no caminho de volta. Para nós encerrarmos, olha que interessante. Olha o que aconteceu nos últimos trechos da conversa. Mesmo eles sem entender, mesmo o coração estando todo angustiado, cheio de... Eles convidaram Jesus para entrar. Convidaram Jesus. Primeiro passo. Segundo, deram a posição de anfitrião para ele, deram o pão para ele. E Jesus partiu o pão e deu graças a Deus. Terceiro, eles voltaram para Jerusalém. Convidou Jesus de volta para dentro da sua casa. Deram para ele a posição de anfitrião, que é o quê? Decidir. O que é um anfitrião? É o dono da casa. Ele decide. O anfitrião decide quais as decisões que serão tomadas dentro da minha casa. Eles tiraram e deram para Jesus. E quando eles entenderam tudo isso, eles voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz que, correndo, no mesmo instante, na mesma hora, eu não sei quanto tempo vocês estão no caminho. Mas Jesus fez questão de hoje dizer, eu quero você de volta. Eu quero você em Jerusalém. Quero você no centro da minha vontade. Olha para o teu irmão e diz, volta. Olha para ele e diz, volta para a vontade de Deus. Se coloquem de pé. O tempo voou, hein? Sabe aquela canção que nós cantamos no início? Nós vamos cantar ela de novo. Só que agora com um entendimento mais profundo. Com um entendimento do que Deus fez para mim e para a tua vida hoje.
da importância que nós temos para Ele, da importância a qual você tem para Jesus. E é como Ele dizendo para você: volta para Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Volta para Jerusalém.